Boa tarde. Hoje estamos com o Dr. Rafael Tomás Favetti, o ministro da Justiça em exercício, aqui em seu gabinete em Brasília. Ministro, você acha que a sociedade brasileira ela é permeável a atos de racismo ou discriminação a minorias? O problema do racismo, o problema da intolerância religiosa, o problema da intolerância sectária, esse tipo de situação que ainda aflige o mundo, é algo que qualquer país do mundo tem que estar sempre com os dois olhos abertos, que qualquer sociedade do mundo tem que estar sempre com os braços erguidos para repudiar de todas as maneiras, de todas as formas, usando as instituições, os órgãos, os pensamentos, as ideias, no sentido de combater e de progredir a humanidade na medida em que, como é ainda e como ainda existe certos sectarismos, seja eles de preconceito de natureza étnica, seja ele de qualquer tipo de preconceito, é quase inviável se perceber uma humanidade em 2010 que ainda se permita isso. Portanto, eu não acho que seja um problema da sociedade brasileira, da sociedade latino-americana. Eu acho que é um problema que toda e qualquer comunidade ou sociedade em geral no mundo enfrenta. Não pode deixar, em nenhum momento, baixar a guarda e que deve exigir dos seus estados, através das instituições dos estados, seja do Poder Judiciário, seja dos ministérios públicos espalhados pelo mundo, a sociedade civil tem que sempre exigir que a única intolerância permitida seja a intolerância à intolerância. Isso deve ser a única intolerância permitida em qualquer sociedade no mundo e deve ser a pressão legítima exercida por todos os grupos pertencentes à sociedade para que seus estados ao redor do mundo sempre, eternamente, façam com que os direitos e a dignidade e a honra individual de todos aqueles, independentemente de onde estejam, quem são e de onde vieram e para onde querem ir, coloquem isso de maneira posta, igual para todos, para que a humanidade como um todo progrida. Ministro, eu queria saber quais são os instrumentos materiais e legais que o Ministério da Justiça tem no combate contra qualquer tipo de discriminação. O grande instrumento é o texto da Constituição. O segundo grande instrumento é o espírito que a Constituição da República Federativa do Brasil imprime a todo gestor público, a todo servidor público e a toda a sociedade brasileira. O Ministério da Justiça, junto com outros ministérios, tal qual a Secretaria Especial de Direitos Humanos, tem como dever primordial o respeito ao que a norma constitucional, ao que o grande pacto político do Brasil coloca, que é a defesa absoluta de todas as minorias, a ideia de colocar qualquer minoria, seja ela qual seja, em patamar de discussão, em patamar de dignidade, de reconhecimento de qualquer maioria, e no sentido de que a Polícia Federal, que é um órgão do Ministério da Justiça, e qualquer órgão, a Polícia Rodoviária, os departamentos, as secretarias do Ministério da Justiça, têm o dever de sempre ter isso como missão. Isso é, o respeito às minorias é a base para o progresso que está inscrito na bandeira do Brasil. Muito bem, ministro. O senhor falou de Polícia Federal. Eu queria saber do senhor se a Polícia Federal está aparelhada, está atuante no crime dessa geração, que eu diria assim, que é o crime através da internet, seja racismo, pedofilia e tráfico, através dessa modernidade que ela é benigna e maligna ao mesmo tempo. Então, eu queria saber se existe essa função e essa atuação. A gloriosa Polícia Federal, que vem sendo construída a partir de há muito tempo, de homens valiosos, que conseguiu retirar aquele arquétipo que tinha do Opala preto, que retirava algumas pessoas de suas casas porque pensavam diferente,
essa gloriosa Polícia Federal já tem aí como um grande avanço toda uma área específica em relação a crimes de internet. E o que nos preocupa a todos em relação a crimes de internet, evidentemente, são algumas concepções neonazistas que se espalham muito através da internet, porque a internet permite, talvez, a pior das covardias que um ser humano pode ter, que é o anonimato. Eu sei que, por exemplo, isso é algo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ficar sempre de olho nesse tipo de anonimato, que é a internet, para não permitir que esse tipo de pensamento se espalhe. Eu sei que, por exemplo, na Câmara dos Deputados, até uma comissão externa da Câmara de acompanhamento de grupos neonazis, uma Câmara suprapartidária, uma Câmara que tem deputados de vários partidos. Eu lembro, por exemplo, do deputado Marcelo Itagiba, da deputada Maria do Rosário, enfim, são deputados de vários partidos, portanto, é algo do Estado brasileiro, não é algo de governo, tanto é que é da Câmara dos Deputados, e a Polícia Federal ela está bem avançada em relação a isso. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns delegados da Polícia Federal que trabalham com essa questão, que acompanham essa questão, e eu posso lhe garantir, eu não sei os termos técnicos, por óbvio, né, mas eu posso lhe garantir que a nossa gloriosa Polícia Federal é uma das polícias que podem dar aula para o mundo inteiro em relação a como combater esse tipo de crime. Evidentemente, nós temos a questão legislativa também a ser respeitada, mas eu creio também que é muito possível combinar, é bem possível e bem razoável combinar o grande charme da internet, o grande charme do mundo cibernético, que é o compartilhamento das ideias, o compartilhamento livre das ideias, o compartilhamento livre das expressões, com este zelo que nós temos que ter com o anonimato, com o espalhamento de pensamentos e pseudo-ideias que só tendem a atrasar a humanidade. Eu acho que é bem possível, eu creio que a Polícia Federal, eu creio que os órgãos de Estado, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, a Casa Civil, todo mundo tem que estar sempre tendo isso como missão nesse fio da meada, de não perder esse charme que é o que tem de charme na internet, mas também não permitir que se faça um abuso do charme, que se faça um abuso desse charme no sentido de recuar, de retroceder aos grandes avanços da humanidade, e um dos grandes avanços é a própria internet. Portanto, no plano da lógica, permitir que, através da internet, se tenha, através desse avanço tecnológico, se tenha esse tipo de espalhamento de pseudo-ideias, é a contra-evolução. Porque não se pode utilizar algo da evolução humana, que é a internet, para algo que é tão involução humana, que é esse tipo de preconceito.